onde é que eu encontro apoio para ter que vencer o meu vício? Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, sei você vai rir da minha cara, porque eu conheço teu sorriso, eu leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica complicada, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueço nada. Toda vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. Por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nem o passado e revirar o sentimento revirado, não. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Pode entrar no site e todo mundo tomar conhecimento. Significa dizer que é um desenvolvimento a todos os títulos muito positivo. Muito positivo. Estou a começar a ver as coisas muito positivas. Hoje estamos num tempo em que não precisamos tanto às vezes de nos gastarmos fisicamente. Não devemos até nos gastar, mesmo a nível de economia. É verdade que indiretamente, nós mesmo não querendo, nós estamos a contribuir para a comunicação social, não digo para a comunicação social, para os meios de comunicação, indiretamente, todos os dias, cada um de nós que tem móvel está na lista dos contribuintes diários de $10 diariamente. Você pensa que compra mensal, mas é diariamente a tua contribuição. Economicamente parece que estamos a gastar mais, mas também estamos a gastar menos, porque facilitamos. A mobilidade que antigamente se exigia para se comunicar hoje já não é, poupa-nos de que maneira. Isto é um dado muito positivo e, aliás, só pode ser uma coisa que vem de um ser muito diferente de todos os seres. É o ser humano que pensou, concebeu a ideia e pôs em prática isto aqui. É uma graça, naturalmente. Mas vamos lá ver agora algumas pinceladas para além daquilo do universo, de tudo que é bom. Vamos entrar e também tirarmos um bocadinho aquilo que é negativo para fazermos um enquadramento ético que queremos fazer. Afinal, nem sempre tudo da criação do homem, pela sua capacidade, pela sua iniciativa, sempre é bom.
Aliás, podemos partir de um dado biológico. Todos nós, muitos de nós têm o hábito, no mínimo, ir à casa de banho, fazer as necessidades maiores, talvez devia ser no mínimo, no máximo dos máximos 2 vezes por dia. E no mínimo 1 vez por dia. Por causa de quê? Por causa daquilo que ingerimos e o nosso corpo tem essa capacidade de produzir, e da produção vem uma parte que deve sair, outra parte deve permanecer. Mas quando a gente, para além desta máxima de 2 vezes ir à casa de banho, você vai 4 vezes à casa de banho, é anormal. Não é verdade? É anormal. É muito normal um homem sozinho fazer o que quer. Cortar as unhas, lavar as mãos como queira, lavar o corpo como queira. Por isso é que também construímos casas de banho, porque cada um, no seu mundo, na sua maneira, procure maneira de libertar-se. Isso é um exemplo. Significa dizer que o mesmo homem que cria condições para a sua vida, também cria condições para a destruição da sua vida. Nesse momento, as técnicas da informação são grandes meios para a formação, a informação e a educação do próprio homem. Mas também são meios de desinformação e destruição do próprio homem. E eu me explico. Os computadores foram concebidos para facilitar a nossa comunicação. Enquanto um procura a maneira de facilitar a comunicação, o outro procura a maneira de destruir. Esta hora há quem está preocupado em criar um vírus para os computadores. Quer destruir. E se o mesmo computador hoje também vai até os hospitais para facilitar os médicos descobrirem as endemias que às vezes o nosso corpo concede e por causa da própria fraqueza da obra humana, às vezes não consegue. Então o homem conseguiu, através das máquinas, descobrir aquilo que também podíamos chamar as doenças em lugares recônditos da nossa vida. Por que alguém ainda por esta hora procura um vírus para destruir um computador, por exemplo, do laboratório do hospital? É um dado negativo. Enquanto que o computador como tal, todos os seus programas foram concebidos para o bem, então também tem uma contrapartida para o mal. Então, isto tudo vamos dizer, por quê? É simples. A ética social tem como objeto de estudo o comportamento social o ato humano, o ato social humano, o ato do homem. Por exemplo, fazer necessidades maiores é próprio do homem, não? Quem não faz isso tem problema de ir ao hospital. Eu vi, digo entre parênteses, uma vez, devia ser na década de 90, apresentaram na televisão uma senhora que já nos seus 26 anos nunca ingeriu alimentos sólidos. Sempre usou água. É uma pessoa muito extraordinária. Mas de qualquer maneira tem de ir na casa de banho e sai elementos sólidos. Porque biologicamente tem de ser assim. Mas é normal vir ali neste onde passa as pessoas e você fazer este ato humano biológico. Como é que a sociedade vai te chamar? No mínimo, você não é verdade? É normal. É um demente. Então, por aí, se pela própria iniciativa do homem podemos admitir que haja uma mão sobrenatural
cada um pode dar o nome de quem é dono dessa mão sobrenatural. Aos religiosos, seja qual for a religião, chamam os nomes que quiserem, e se calhar cristãos, quase todos aqui, não o ramo de religião cristã é muito diversificado, podem chamar a mão de Deus. Se está a mão de Deus nesta iniciativa do homem em querer criar condições para facilitar a vida do homem, então, aquele que usa indevidamente isto que alguém começou, então, na época, tem um nome. É que o ato humano que pratica aquele que mal usa o que de bom foi feito, então, este ato chama-se ato humano negativo. E se usa aquilo que o homem, o outro ser humano igual, fez para facilitar a vida, o teu ato humano é positivo. É mais fácil reprovar o ato humano negativo do que reprovar um ato humano positivo. Mas, em todo caso, a ética social, para além desse objeto de estudo, tem também a necessidade de enquadrar isto aqui com aquilo que chamamos de justiça. O ato humano a ética social não prima tanto pela caridade, porque caridade por excesso também é pecado, mas prima pela justiça. É bom que vocês me chamem de Senhor Guerra, ou quando mais, Guerra simplesmente. Se me chama um nome que nesse caso não me dignifica, o teu ato humano é negativo, afeta e de que maneira o meu nome, portanto a minha dignidade. Vocês estão acompanhando o meu filho onde eu ir? Sim. Estão, não é? Sim. Eu abri anteontem, eu estava no Facebook, quando ele ligou-me, eu estava a ver umas coisas no Facebook, lá que não dá, mas o problema é que há pessoas, sem ter a noção de que a justiça lhe pede que ao outro lhe deve dar um nome digno, às vezes põe imagens caricatas dos outros, ao invés de pôr a sua imagem. Estava a ver como é que é o contrário? Ao invés de pôr a minha imagem, eu próprio tiro a minha fotografia de maneira extravagante e ponho no Facebook, não, busco a imagem do outro e ponho aqui. Por que não põe a tua imagem? Você quer um bom nome, e o outro é que não precisa do bom nome. Você precisa da vida, porque viver não é só esta maneira de estar aí a respirar, a locomover-se, não sei o quê. Também o bom nome significa viver. Por isso que quem não vive chama-se morto. E alguém gostaria de vivente, ser chamado morto? Você se me chama morto? Não sei nada. Abusão. O abuso é injustiça e é contra a minha dignidade. Mas no Facebook encontramos imagens desse gênero. É que outro elemento que às vezes as técnicas de informação têm proporcionado ocasião para denegrir a imagem do outro igual a mim é, por exemplo, os comentários que aparecem em qualquer notícia. Nenhuma notícia, embora seja positiva, não tenha um comentário negativo. Abram, se quiserem, abram as notícias. As notícias não têm mais comentários para Ângulo Notícia. Você abre o Ângulo Notícia, a notícia que está lá em primeira mão, é notícia. É aquilo que você sabe. Vai lá embaixo dos comentários. Meu Deus.
insultos contra insultos. Ainda há dias vi um insulto, se quiserem, hoje o comunicado que saiu do governo nacional a suspender as atividades da Igreja Universal, vão ver os insultos que nós estamos insultando até pessoas inocentes. Isto, portanto, no enquadramento ético, portanto, vamos dizer assim, as técnicas de informação têm uma parte, maior parte positiva, naturalmente, mas devemos saber que num papel branco como este, nesse momento, se eu chamar alguém a dizer o que é que está aqui de sujo, vai logo naquela nota que aparece lá, parece que quem colou tinha no outro lado uma cola aí. Porque uma nódoa negra no universo de branco mancha tudo. O olhar do mundo não é naquilo que é totalmente branco, mas naquilo que é colorido. É exatamente o enquadramento ético que podemos fazer. Dizer que, meus irmãos, meus jovens, hoje, por exemplo, são mais vocês os visados da internet. São vocês os autênticos autores da informação, de notícia. Por que não primamos por uma notícia justa? Em que eu ponho as coisas no seu devido lugar, porque a justiça também exige discernimento. Se eu chamar as coisas pelos seus nomes reais, serão mais justos do que eu procurar informar ao outro. Porque, eu vou abrir mais um parênteses, meus irmãos, há pessoas que têm como fonte de informação somente a internet. Não é verdade? Hoje, por exemplo, muitos estamos a estudar nas universidades de Benguela, no Bido. Nós não temos bibliotecas convencionais. Como, por exemplo, uma biblioteca de uma cidade, por exemplo, de Roma, onde se encontra um prédio de 4 andares, de 5 andares, biblioteca. Nós aqui, a biblioteca, não conheço a biblioteca da Lusíada. Alguém estuda na Lusíada? Aqui ninguém estuda na Lusíada? É? A biblioteca da Lusíada é um andar completo? Não. Se calhar tem uma sala com um estacionamento. Sim. É? A biblioteca é maior que essa. Isso. As bibliotecas nesse momento, mais ou menos aqui a nível de Benguela, se falamos na nível da província, vamos encontrar a biblioteca do seminário, do bom pastor de seleção de teologia, vamos encontrar a biblioteca da Catiavara Mbuina, vamos encontrar a biblioteca, se calhar, da Piaget, da Luzia. O quê? A católica. Bom, no tempo que eu passei por lá, quando saí de lá, era apenas aquele quartinho aí. Continua. Estão a ver? Maior parte dos estudantes das universidades, qual é a fonte da informação? É a internet. E quando alguém põe uma informação errada para induzir o outro no erro, isso é justiça? Isso é ético? Nunca será ético. E é engraçado. Por isso é que há professores que hoje não aceitam a pesquisa somente da internet. Porque você hoje busca uma informação na internet, amanhã é alguém dizer assim, aquele que disse burro. E a expressão é esta que usam. Denegrir a imagem do outro e também a sua dignidade. Portanto, vamos dizer que nós devemos usar muito bem todas as técnicas de informação que nós temos dos meios de comunicação. Hoje, por exemplo, é muito, vamos dizer, graças a Deus, que muitos dos jornalistas, quando lançam a notícia, não é notícia da sua cabeça. A notícia que o jornalista lança tem a fonte.
Agora a culpa não é do jornalista, é da quem forneceu a informação. Estão vendo, não é? Mas eu quando, às vezes eu jogo, saio do meu colega, alguma coisa não me entrou bem, chego e uso o erro também no jornalista, e naquela prática do ato humano, você está fazendo um ato humano negativo, está igual àquele que faz necessidades maiores numa estrada daquela e em pleno dia e se calhar por essas horas. O que é muito negativo. Nós podemos aproveitar tudo que é de positivo se nós queremos também um bom nome. Porque eu costumo ver, eu às vezes leio mais os comentários do que as notícias. Você vê o primeiro, comentou, insultou. Vem o de baixo, o insulto é pior. Quer dizer, mesmo você que está sendo insultado, você que insulta o outro, deve saber que está sendo insultado. Então, o que às vezes, naquilo que é eticamente falando, é muito negativo. Porque a sociedade precisa de pessoas também com um olhar de justiça. Nós temos um país de referência, é a Suíça. Dizem que o país que foi criado bonito por Deus é o Brasil. E o país que foi criado bonito pelas mãos humanas é a Suíça. Por causa de quê? Foi exatamente a partir desses pequenos encontros que as pessoas foram tomando consciência dos seus atos. Esta hora te cai o bilhete na Suíça, daqui a 2 horas, alguém está a te entregar o teu bilhete. Sem você saber, está aqui o teu bilhete, caiu o bilhete no sítio X. Encontra um papel caído, ao invés de te porem no Facebook com uma foto, você a tirar o lixo, não. Alguém vem, vai tirar o lixo, vai pôr no contenedor. Estão a ver? Mas isso é fruto de quê? É fruto de uma informação, é verdade, a longo tempo. Vamos acreditar que daqui a um tempinho teremos, talvez, se nós quisermos todos, teremos um país justo, porque nós vamos primeiro pela justiça. A justiça não significa dizer aceitar tudo o que os outros dizem. Não é isto. A justiça é dizer sim àquilo que eu devo saber que é verdade e dizer não àquilo que devo dizer não. A justiça é eu pôr o outro no lugar dele, chamar o nome que lhe convém como pessoa humana e eu reconhecer que também ele é igual a mim. Isso aqui é justiça. Justiça, portanto, é quê? É dar a cada um o que lhe é devido. Se a mim me cabe o bom nome, a ti, aquele, não sei o que, também cabe o bom nome. Portanto, nós podíamos passar todo dia aqui a falar do enquadramento ético disto tudo, mas, portanto, o tempo é promissor, o tempo também é aquilo que dizem em inglês, time is money. Então, vamos nisto aqui, naquilo que podemos captar. Se talvez depois de algum tempo alguém quiser perguntar alguma coisa, responderemos na devida altura. E, portanto, renovo o meu agradecimento a todos vocês, jovens, porque eu sou mais do mundo de todos vocês aqui. Muito obrigado. Então, desta excelente aplicação de ética nesse conteúdo da parte de João Guerra, vamos então fazer alguma reflexão ligada à psicologia. Mas antes, queria partilhar convosco alguns dados. Imagino que alguns já saibam sobre esses dados, mas não quero mais partilhar. Dados divulgados na internet apontam para 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo hoje utilizam o Facebook. Mais de 1 bilhão. O planeta está com cerca de 7 bilhões de habitantes. Portanto, dos 7 bilhões de habitantes, mais ou menos mais de 1 bilhão hoje utiliza o Facebook. Depois está o Twitter, com mais de 500 milhões de usuários, de seguidores. Não sei qual é o termo próprio para se aplicar aqui. Há também dados que dizem que em cada vez que a pessoa entra na internet, as pessoas que vão à internet, se ficam, por exemplo, se ficarem 5 minutos na internet,
um desses minutos, no mínimo, é dedicado ao Facebook. Em cada 5 minutos de navegação na internet são aplicados, esse tempo é aplicado no Facebook. Outro dado curioso é que 80% das publicações os indivíduos que utilizam o Facebook fazem, 80% é sobre o indivíduo que publica. Ou seja, são publicações sobre o próprio indivíduo. É uma autopromoção, um mecanismo de autopromoção. Uma maneira ou de publicar uma imagem, ou de valorizar algum aspecto da sua própria vida. Enfim, 80% das publicações das pessoas não são altruístas, não são egocêntricas, não estão voltadas para o social ou para o comunitário, ou não é um mecanismo de solidariedade para outras pessoas, mas uma maneira de se projetar, vamos dizer assim, de aparecer. Pois é. Outro dado interessante é que, de acordo com algumas pesquisas, cerca de metade das pessoas que vão ao Facebook tem uma das principais tendências de cerca de metade das pessoas que vão ao Facebook é fazer comparações. Comparar-se aos demais. A imagem, a qualidade dos textos publicados, capacidade de suscitar gargalhadas nos leitores, nos visitantes. E isso, de alguma maneira, é um dos principais fatores nos dias de hoje de baixa autoestima das pessoas, principalmente quando se comparam a outras pessoas aparentemente melhores, quer do ponto de vista de vestuário, quer do ponto de vista de charme na aparência física, quer do ponto de vista de popularidade, fama, quantidade de pessoas que visitam o espaço ou a cronologia. E é também um dos principais fatores para desenvolver solidão, a famosa solidão coletiva, que o indivíduo está entre muitas pessoas, não é? Na verdade troca impressões com muitas pessoas, mas sente-se só, sente-se isolado, sente um vazio dentro, não consegue explicar como é que esse vazio surge diante de tantas interações. Essas reflexões me parecem muito importantes e dá para associá-las a algumas questões, algumas descobertas da psicologia. Há um filósofo, eu não me lembro o nome, se não vier a lembrar, vai me ajudar, que disse que as pessoas que vivem isoladas ou são deusas ou são bestas. E que nós, como seres humanos, temos uma tendência natural de interagir, de estabelecer contactos, elos e aproximações. Então, um aspecto muito positivo do Facebook e das tecnologias de informação e comunicação é o facto de encurtar as distâncias entre as pessoas. Portanto, eu tenho uma pessoa amiga que está distante, num país distante, mas eu consigo falar com ele como se estivesse aqui bem pertinho. Dá a sensação de que a distância diminui. Isso é um fato concreto. E também outro aspecto importante tem a ver com a nossa necessidade de pertença. Ou seja, todos nós, seres humanos, por sermos sociais, nos sentimos acolhidos, nos sentimos bem connosco mesmos, quando reconhecemos, fazemos parte de um grupo. A nossa identidade grupal, a nossa identidade social. Por isso é que nós nascemos numa família. Nascemos, já encontramos o pai, a mãe, o avô, encontramos um grupo. E nós crescemos vivendo com a necessidade de não nos desfazermos dos grupos, de estar presente entre os grupos. E quando, por exemplo, nós temos muitos amigos no Facebook, muita gente que nos visita, essa necessidade intrínseca, forte do homem, da mulher, da pessoa, é satisfeita. Então ali também ajuda o indivíduo a se sentir no grupo, a tal identidade social. Outro aspecto positivo para a psicologia tem a ver com o seguinte. Se você tiver um mural, né? Sim. Um mural do Facebook, e se você o tiver aberto, por exemplo, a uns... Quem tem um mural há 10 anos? Aqui, ninguém. 5 anos?
5 anos. Se a gente for ao mural dele, conseguimos ler mais ou menos o percurso social, cultural, intelectual da vida dele. Verdade ou mentira? Provavelmente, se recuarmos nos 5 anos, vamos analisar comentários que ele fazia e podemos comparar os comentários que ele faz hoje e vamos notar alguma diferença, ou para o melhor ou para o pior, não sei, mas haverá uma diferença. Isso vai ajudar a fazer leituras, estudo, análise do que os psicólogos chamam de percurso do desenvolvimento da personalidade dele. E isso está um pouco ligado a um conteúdo de psicologia que se chama desenvolvimento cognitivo, que é, principalmente cá em África, nós africanos temos uma cultura muito da oralidade, ou seja, falamos mais e escrevemos muito pouco. Escrevemos muito pouco. Isso acontece nos indivíduos, nos intelectuais, nas pessoas pouco intelectuais, nas instituições, nas organizações. As pessoas trabalham, fazem coisas. Aqui na JS também é um exemplo prático. Nós fazemos muitas coisas e escrevemos muito pouco. Isso é quase um herdado, uma herança cultural em África. O Facebook está a contribuir para as pessoas, de alguma maneira, melhorarem seu hábito de escrever. A tendência de escrever. É verdade que os professores de língua portuguesa, as pessoas muito exigentes com a correção gramatical, às vezes ficam irritadas e chateadas com a maneira como se violam regras de língua portuguesa no Facebook. Tirando esse aspecto que não está bom, há o outro que é muito bom, que pelo menos as pessoas têm a tendência de desenvolverem intelectualmente. Porque se eu escrevo mal, eu posso ainda ler bem o texto de quem escreve bem. E isso em si, associando aquela descoberta que aconteceu há pouco tempo, de mais de metade das pessoas, cerca de metade das pessoas, ter a tendência de comparar o que vê, contribui para o crescimento mental das pessoas. Faz-me entender? Pois. Então, esses são aspectos positivos. Os aspectos que devem ser refletidos, porque podem gerar muitos vícios, são os seguintes. Há uma descoberta em psicologia de um aparelho, criou-se um scanner. É um aparelho muito caro que existe, nessa altura, pelo que eu saiba, existe apenas nos Estados Unidos, e se calhar mais em 5 países do mundo, que eu não sei, não me lembro os nomes, mas nos Estados Unidos existe. Esse aparelho, a sigla é fMRI, em inglês, mas traduzido para português é Scanner de Imagem Funcional por Ressonância Magnética. O que é isso? É uma máquina que, por exemplo, se conecta no cérebro, em algumas partes do cérebro, consegue descobrir quais são as áreas da tua mente que estão a funcionar mais quando você está a fazer alguma tarefa ou quando você está a pensar alguma coisa. Por exemplo, te conectam a esse scanner, não é? Por exemplo, e vamos imaginar, e colocam em frente de ti o teu prato preferido. Okay? Quando nós vemos o nosso prato preferido, na nossa mente, no nosso organismo, acontecem algumas coisas. Reagimos de alguma maneira. Não é? Então essa máquina descobre qual das áreas cerebrais é que está a funcionar mais diante daquele fato. Se é a área emocional, se é a área cognitiva, se são mais recordações, se são reações mais hormonais ou das glândulas. Posso me entender? Ok. Então o que é que acontece? Pesquisas feitas com esse aparelho descobriram o seguinte: quando nós, seres humanos, estamos a realizar uma atividade em grupo, o nosso lado, a nossa zona frontal do cérebro, o nosso lado racional, a parte que toma decisões, diminui a sua atividade. Ou seja, se de repente aqui entrar uma pessoa e quando estiver a entrar nós todos nos levantarmos, começamos a sair a correr, qual será a possibilidade do comportamento? Como é que essa pessoa se vai comportar? Provavelmente, a você ver. Essa pessoa entra e nós nos levantamos todos e saímos a correr. Essa pessoa vai sair a correr. Provavelmente só depois vai dizer, ok, está a correr por quê afinal? Se neste grupo, por exemplo, eu se tivesse combinado com todos
para responderem sim a uma pergunta, menos o GES, mesmo que a pergunta tivesse de ser respondida com um não, o GES provavelmente, por causa do sim da maioria, ia dizer sim. Por causa da influência do grupo. E essa máquina, essas pesquisas confirmaram isso. O que é que eu quero dizer? Que o Facebook, apesar dessas vantagens que tem, pode ser um espaço, por causa do peso grupal, um espaço onde as pessoas poderão cometer erros graves por influência dos outros. Por exemplo, se de repente começamos a ver governantes, figuras de referência religiosa, moralistas, a publicarem fotos seminus, né? Professores, pessoas que têm alguma influência no comportamento da juventude, começarem a publicar frases escandalosas, anedotas disparatadas no Facebook, vocês verão que a responsabilidade moral, a visão do bem e do mal das pessoas vai baixar. Porque as pessoas vão sentir, se todo mundo faz, por que eu não faria também? Essa é uma possível desvantagem. Então aqui apela-se a quê? A ter cuidado com a influência do grupo no Facebook. Analisar e a ter autonomia. Porque a nossa mente naturalmente reage assim. A nossa mente exige menos de nós quando estamos em grupo. Porque ficamos acolhidos, ficamos com a sensação de que está tudo bem. Como está todo mundo a fazer, então é permitido, então não é problemático. Essa é uma questão. A outra é o vício. Há uma psicóloga cujo nome eu apontei aqui, Andrea J, que ela diz o seguinte: o que se passa com o vício na internet é que as pessoas não querem admitir que estão viciadas. Alguém de vocês se considera viciado no Facebook? Levanta o dedo. Admite, eu sou viciado no Facebook. O João Guerra diz, eu sou um deles. E denota-se da maneira como ele assume que a sua consciência lhe desconforta a si mesmo. Pois, não sente-se orgulhoso em assumir que é viciado. Então, essa tendência de não admitirmos que estamos viciados, ou nos vamos viciar, é que se torna muito problemática, porque assim, quando nós não admitimos que temos uma ferida, ela fica crônica. E quando ela ficar crônica, perdemos o controle da situação. É ela que nos vai dominar. A ideia qual é? É que, de acordo com essa psicóloga que eu citei, o indivíduo deve pensar assim: no momento em que eu estou a utilizar o Facebook, eu devia estar a fazer algo real, mais importante que o virtual, porque a minha relação com, por exemplo, com a Luzia no Facebook é eu, computador, Luzia, não é? Sim. E os psicólogos já dizem, é ser humano, coisa, ser humano. Então, se para eu interagir com ela tem de haver uma coisa no meio, não é? Essa relação é, do ponto de vista psicológico, uma relação frágil, porque não tem toque, não tem o calor humano, não é? Então, o que acontece é que lá em casa, às vezes, a esposa está de um lado, o marido está do outro lado, cada um deles com o Facebook ligado, e eles próprios não interagem, mas estão a interagir com amigos distanciados. É uma maneira prática, né, de substituir o real pelo virtual. E quando substituímos o real pelo virtual, então estamos viciados, perdemos o controle da situação, nos tornamos escravos. A pergunta é a mesma: o que é que eu devia estar a fazer agora que estou no Facebook? Por exemplo, se eu devia estar a ajudar o filho a fazer a tarefa de casa, então eu perdi o controle da situação. Se eu devia estar a estudar para a prova, eu perdi o controle da situação. No momento que eu estou no Facebook, se eu devia estar a dormir porque tenho que descansar pelo menos 8 horas para amanhã ter energias suficientes para conseguir realizar as minhas atividades durante o dia, então estou viciado. Se eu cancelo uma interação
pessoa a pessoa, não pessoa coisa a pessoa, em nome do Facebook, então estou viciado. E isso exige tal, sabes, o tal tratamento, a tal terapia sobre o vício com a internet. São esses aspectos que a priori gostava de levantar. Acho que o resto podia ser fruto de interação para evitar discursos muito longos. Obrigado então pela vossa atenção. Uma primeira vez vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer, amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Segredos de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não nega você. Um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim, você, vamos embora. Longe do chão, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Se entrega pra mim, cavalguei meu sonho, minha eterna paixão. Se entregar pra mim uma primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou um pássaro de fogo. Alguns vão inserindo dados não reais, mas boa parte vai inserindo dados reais. Portanto, eu queria saber qual é a possibilidade de que, caso alguém, um seguidor, por exemplo, do Facebook, cometer um crime, ser encontrado, ser achado. Por mais que ele se desloque de um sítio para o outro, mas qual é a possibilidade de encontrarmos esse indivíduo que cometeu um crime a partir dessa rede social? Esta é a minha pergunta. Não sei se me fiz entender. O número de vezes que você utilizar aquele número de IP, aí já é possível localizar. Exclusão do telemóvel. Sim, mais fácil. Muito mais fácil. Do rastreamento, não rastreamento do chip. A minha pergunta é a seguinte: se for a usar um computador público, um cyber, onde aquilo que é aberto ao público, né, qualquer pessoa pode usar, como é que vão saber que sou que usei aquele computador? Acho que para todos, né? Mas uma coisa é importante, e até esse debate, por exemplo, que para mim é moral, por exemplo. Isso se fosse, por exemplo, no meio de comunicação, numa rádio, teríamos ajudado muito também. Uma coisa importante. Por exemplo, há uma relação e há uma diferença entre o direito e a ética, nesse caso a moral. Eu, como moralista, não espero o homem do direito, porque o direito vai condenar depois do ato feito. E o moralista vai condenar antes de fazer isso. E por isso o apelo do moralista é dizer assim, é melhor não fazer isso. Porque é um apelo à consciência. Porque de facto é assim. Em criminologia, diz que todo ser humano é criminoso em potência. Significa dizer que todo cuidado é pouco. É aqui em Angola onde ainda não se faz sentir prisão de pessoas que usam a internet. Nos outros países onde já primeiro a própria técnica de pesquisa do infrator é mais avançada, você hoje lança uma notícia
que denegrir, por exemplo, uma entidade pública, de modo que o que você noticia não é real, você amanhã está preso. E o homem, você ainda vai gastar dinheiro para arranjar um advogado. E o moralista agora vai dizer assim, não faça já isto. É bom se prevenir. Por isso é que estamos a dizer que seria bom que, de facto, os nossos comentários na internet, as nossas informações na internet, fossem mais ou menos equilibradas, de tal modo que estivesse a relevar a pessoa humana, ao invés de mostrarmos aquilo que dizia o Dom Mário Luconde quando era nosso professor, alguns até, mesmo em questões públicas, exibem a estupidez. E isto não é ético, não é moral. Muito obrigado. Eu queria passar aqui uma experiência e talvez depois querer um reforço para se ultrapassar, porque é um problema, né? Aconteceu comigo, uma vez eu fiquei até 3 horas no Facebook e isso me prejudicou porque acordei 10 horas e eu tinha que ir trabalhar às 8. Foi sorte, o meu boss também tinha saído muito cedo e não deu conta que eu cheguei naquela hora. Mas depois eu consegui perceber que é uma coisa que na verdade eu estava viciado. Para ter que dormir 3 horas por causa do Facebook e depois ter que atrasar no trabalho, onde podiam até me chotar. Eu sei que é um grande passo saber que conseguir reconhecer que é um erro e que eu estava a entrar nesse vício. Então eu estou passando essa experiência para quê? Porque eu quero que, talvez lá mais para o final ou agora, talvez os nossos preletores reforçassem um pouco aquilo que deviam ser as formas de superar isso, as formas de como ultrapassar esse problema, né? Porque isso é um grande problema. Como combater isso? Bem, aqui frisou já uma boa maneira. Pensar primeiro se tens alguma coisa para fazer, muito mais importante que o Facebook. O que aconteceu com o Gui foi que ele esqueceu que vai trabalhar às 8, ficou no Facebook até mais tarde e daí atrasou o serviço. Acho que uma maneira de tentar fazer correção sobre isso é aquilo que o Edmundo acabou de explicar. Me parece que o Facebook é já o mais famoso. Mas antes do Facebook existiram já outras redes sociais. Umas estão a cair em desuso, estão a perder a aderência. As outras ainda estão a tentar ressuscitar, outras novas estão a surgir. Porque o que se passa de facto é que vamos sempre encontrando debilidades numa ou outra e as outras aparecem para poderem superar aquelas debilidades. Porque isso é de facto um desafio em termos de novas tecnologias de informação. Então, os hackers, né, esses indivíduos querem cada vez mais mostrar que estão em condições de pesquisar e estão em condições de descobrirem outras situações e podemos ir até onde nós quisermos. Acessa a um cyber ou tenha contacto com a internet. Digo com a internet mais porque ela parece mais interativa, ela é 24/24. A internet não sai fora da linha. Lamentavelmente nós temos a nossa que é muito deficiente, mas a partir da altura que se lançou a internet, até hoje ela já nunca mais saiu da linha. O esforço é esse, é um esforço constante. Então, temos que saber que existe um servidor. O servidor é como se fosse um balde grande, onde cada um vai depositando ou o seu lixo ou uma coisa qualquer. Esse é o servidor. E lá no servidor tem alguém que a missão é gerir aquela informação que cai no servidor. O que quero dizer? A máquina que nós temos à nossa disposição é tão simplesmente um dispositivo que nos permite ter a interação com o servidor. E o servidor, como também uma outra máquina, tem de estar lá um homem a gerir aquele servidor. Então, esse indivíduo que está aí a gerir, ele tem a missão de dizer assim: eu quero que isso saia e quero que aquilo não saia. Quer dizer que quando eu mando uma informação a partir da minha máquina para aparecer na máquina da outra pessoa, imediatamente tem de lá estar alguém a autorizar essa publicação. Então ele tem esse trabalho, dizer assim: olha, isso aqui vai sair, isso aqui não sai. Isso aqui fica retido, aquilo não fica retido. Quer dizer, temos infelizmente esse espaço. Quer dizer que ainda sinto cá entre nós, e por causa da fraca informação e instrução, pessoas que pensam que como que se diz, a nossa interação com qualquer
com qualquer servidor, né? Ou qualquer, vamos lá dizer, qualquer página social, é como se fosse um escape livre. Eu tiro do meu computador para o computador do outro. Não, não é verdade, isso não acontece. Os Angola em São Tomé foram ver com o Presidente da República para ver se a televisão pública de Angola, concretamente o Canal 1 e o Canal 2, deviam cortar algumas novelas. E a resposta do Presidente da República foi esta. Também não depende dele. Porque os que pagam as novelas têm outros interesses. E se não apresentam as novelas, Angola fica ultrapassada no conjunto das nações. Estão a ver? Porque por detrás de Angola há empresários. Esses empresários tiram dividendos nessas publicações. Novela é produto, é dinheiro. O Brasil, por exemplo, tem fontes de receita a partir das novelas e do futebol. A China tem dinheiro a partir de artes marciais. Só nós é que ainda não temos nada. Tudo ainda nós estamos por imitação. Estão a ver como é que é? De facto, a pergunta é esta. E eu vou dizer uma coisa. Vão ter que me desculpar, eu vou ter que me retirar, porque tenho de andar. 17 horas tenho outro compromisso. Estamos 17h30. Só para ilustrar isso tudo. Um jovem andou num convento, queria ser padre. O pai dele morreu afogado no mar, era pescador, e os peixes comeram-no. Então, sempre lá no convento, quando chega a altura da refeição e se o condimento, o acompanhante é peixe, ele, porque um seminarista dava-lhe peixes, aos seminaristas davam peixes pequenos. O peixe grosso é para o prior, chama o prior. Então ele sempre que tirasse um peixinho, um naco de peixe, primeiro ia para a boca, depois para o ouvido e voltava de novo para a boca. Ele foi fazendo isso muitas vezes, até que uma vez disseram assim, mas esse rapaz parece que tem problemas de coisa, é demente. Ou expulsámos-lo, não sei. Temos de conversar com ele. Chamaram todos. Então, lá os priores sentados, você tem hoje que decidir, ou fica conosco ou vai. Por que você que está se formando para padre, amanhã vai ser um padre? Quando come peixe, primeiro ameaça a boca, vai para o ouvido, depois é que come. Ele disse, não, meus chefes, é muito simples. O meu pai morreu afogado no mar e os peixes comeram-no porque era pescador. Sempre que me deparo com um peixe pequeno no meu prato, aquela hora quando ponho na boca, quando levo para a boca, estou a lhe perguntar, quem comeu meu pai? E ele me dá a resposta pelo ouvido. Não somos nós os pequenos, são os grandes que estão no prato do prior. Então, sempre foi fazendo assim. Chegou-se à conclusão que, afinal, o problema é dos maiores, não é dos menores. Nós só somos consumidos. Devem saber que nós não somos consumidores disso. Nós somos consumidos por causa disso. Está vendo, não é? Estamos contentes, estamos a consumir, mas estamos sendo consumidos. Então é assim. E o problema é de quem? É dos empresários grandes. Aqueles grandes mesmo, os papões grandes, milionários, não são esses capetengues aí que dizem ter esses, como Bendo Cangamba. Não, esses ainda não conseguem pagar uma novela como tal. Então nós estamos a consumir. A situação. Ali é uma boa oportunidade para você começar a fazer planificação. Você vai para o Facebook, tem que analisar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Por exemplo, você vai para o Facebook, pode ir para o Facebook com o objetivo. Eu vou publicar isto. Vou publicar uma imagem, vou publicar um artigo. Você prepara a imagem, prepara o artigo e vai para lá e publica. E eu já fiz o que eu queria fazer. E agora? Eu saio. Por que eu vou ficar lá se eu já fiz o que eu queria fazer? Se a sua resposta é não, eu vou para o Facebook para ver amigos e ler suas publicações. Ok? Quanto tempo mais ou menos? Vou dar 10, 20 minutos para isso. Você vai para o Facebook, vai vendo amigos e vai controlando o teu tempo. Passou o tempo, já chega e sai. Esse processo a ideia, não faça muitas promessas a você mesmo
ganha cada situação reduzindo pouco a pouco o vício. Se você tem o domínio sobre a situação. Quando não tem, quando dá conta que já está numa situação extrema, tem que buscar apoio externo de pessoas especializadas, de amigos, de pessoas mais experientes, para poder superar essa situação. Porque de outro modo, então, o vício mesmo vai dar cabo do indivíduo. Te descontrolas mesmo. Deixa eu só terminar dizendo uma coisa rápida. O que me impressiona muitas vezes é os pais não são capazes de pagar uma moça para ir lá em casa, na sala de visitas, tirar a roupa e ficar diante do pai, da mãe, dos filhos e rebolar, não é? Um pai normal ou os pais normais não fazem isso, fazem? Não fazem. Mas o que me admira é que o fazem com a televisão. Pais bem conservadores, cheios de moral, aparentemente firmes, não sei quantos, não tiram dinheiro do seu bolso e chamam uma moça, olha, fica cá na sala e rebola quase nua, não fazem isso. Mas pagam a televisão para os filhos e eles contemplarem a mesma cena, ou pior, coisa pior. A ideia é, a televisão é que nos liga ou nós é que ligamos a televisão? Nós é que ligamos? O meu amigo diz que parece que hoje em dia a televisão é que liga as pessoas. E não são as pessoas que ligam a televisão. Hoje em dia a nossa relação com a TV é parecida à relação do homem do bêbado com o álcool, né? Ele primeiro paga e bebe, depois a bebida é que lhe bebe, né? Ele fica bebido pela bebida. Nós hoje em dia é que somos ligados pela televisão, né? E se isso continuar, é verdade, se isso continuar, a nossa geração não sei onde é que vai parar, porque estamos mesmo viciados. Alguém disse que a minha televisão é tão educativa, que quando alguém a liga, eu me lembro que tenho que ler aquele meu bom livro e me retiro. A televisão seria muito educativa se realmente nós fizéssemos assim. Questionar qual a melhor maneira de usar as redes sociais. Mas acho que o debate está a ser muito pertinente, tanto que a resposta ao contributo que deste acabou por ressalvar. Mas eu vejo aqui no convite que me foi formulado o prazo é de 90 minutos e estamos aqui a falar mais na vertente negativa sobre as redes sociais. E no que está a se tratar aqui, eu poderia contribuir no sentido positivo do impacto que as redes sociais têm na vida da juventude. Eu levaria mais na vertente empresarial. Em pleno século XXI, conforme estamos a notar a capacidade de desenvolvimento das próprias novas tecnologias, que é TI, né? Tecnologias de informações e não só, as redes sociais têm um cariz importante na própria sociedade, tanto que muito micro e macro empresas utilizam essas redes para divulgar o seu pacto social ou a sua atividade na qual estão inseridos na sociedade. Isso, qual a vantagem que tem? Eles têm menos custos em publicitar, eles fazem o seu marketing utilizando as redes sociais com menos custos. Normalmente, eu respondi que estou há 5 anos a interagir com as redes sociais. Eu adicionei o Facebook em 2008, mas naquela época eu não frequentava, quer dizer, não aderia 100% essa rede, porque havia outras redes que estavam em realce, tanto o Badu, tinha o Wi-Fi, o Twitter, exato, Message. Então essas redes naquela altura que estavam em mão realce. Agora, passado 2, 3 anos, apareceu o Facebook. O que eu tiro nesta rede social? O Facebook, neste momento, está a dar cabo da juventude, sim. Eu acredito que todo mundo aqui está lúcido no que estou a dizer. Está a dar cabo da juventude, porque as pessoas vão lá para expor imagens, vão lá um pouco constrangedoras. Quer dizer, muita gente encaminha o Facebook nessa vertente. Mas se puxarmos na consciência, nós poderemos utilizar essa rede para fins... Objetivo, nós até ficamos tempo no Facebook sem fazer alguma coisa, não sei se já deram conta. Você fica no Face 2 horas, 3 horas, mas você não faz nada. Se calhar muita coisa boa, boas publicações, mas como não tens objetivo, você acaba por ser viciado.
Então, quando temos objetivo, não, eu vou entrar, vou ver os amigos, vou ver quais são as publicações novas, coisas interessantes, porque o que acontece agora é isso, né? Alguém já tirou uma fotografia, saiu bem, vai pôr para todo mundo comentar, não é? Nos esquecemos, às vezes temos alguma coisa importante, algo de bom que aconteceu conosco durante o dia, podemos ir publicar para os outros também saberem de bom que aconteceu. Nós não, só porque saímos bem na fotografia queremos publicar. Vimos alguém, saiu mal, né? Queremos publicar, então nós não temos objetivo. É praticamente, conforme diz o meu pastor, é dengue apoia. O meu pastor diz assim, os jovens agora são dengue apoia, onde está ir o vento também querem ir. Não tem nenhum objetivo, então quando nós temos objetivo, por mais que a coisa não seja tão boa, um pouco ruim, mas com um objetivo, se nós temos objetivo, vamos conseguir não ser melhor que os outros, mas aproveitar o que é de bom, conforme o amigo aqui disse, né? Tem muita coisa boa, podemos usar a internet ou as redes sociais para a divulgação do nosso projeto, do nosso plano. E sempre que se ensina, se educa. E isso, eu vou ligar essa frase àquela questão das pornografias e não sei o que aparecem aí nas redes sociais também. Se os negócios de lá dos próprios, conforme o senhor Luís disse, os papões estão a comerciar para nos prejudicar, e nós vemos isso, é bom também, por mais que é difícil, mas é bom que nós reconheçamos que estamos a ser prejudicados, e isso é difícil, mas é possível. Se cada um aqui saber que está a ser prejudicado pelo mau uso das redes sociais, então que reconheça isso e dá uma palmatória para que, sim, com certeza, para que pare de beneficiar já os mais ricos e prejudicar-se a ti mais pobre. E, com certeza. E como nós dissemos, sempre que se ensina, se educa, nós aprendemos como manejar o próprio computador, aprendemos como manejar o próprio Facebook e não sei o quê. Mas nós não estamos educados, não temos a educação de usar as redes sociais. E onde é que vamos encontrar a educação? Se nós quisermos encontrar a educação, então vamos pedindo opiniões de como é que é as coisas. E por acaso, esse está um mau uso das tais redes sociais apareceram assim nas nossas cabeças, de repente, pum, estamos aí a fazer o uso. E hoje em dia, por mais que não seja o nosso desejo, mas quem não usar o Facebook não está na moda. E nós todos queremos aparecer. Queremos aparecer, não sei se é por autoestima ou... Isso nos faz bem. E quando se fala vício, o vício é muito difícil de controlar. Por exemplo, o Edmundo acabou de frisar aqui que se hoje eu utilizei o Facebook durante 60 minutos e amanhã vou fazer o possível de usar 40... O que é que vai surgir? Vai aparecer coisas mais interessantes que vai te levar mais tempo aí. E você não vai querer dispensar aquela coisa preciosa. Então poderá levar ainda até mais tempo. Mas isso tem que ter um autocontrole. Com certeza. E que não é fácil. Exato. Agora, se você, porque todo mundo conhece a si próprio, se você estabelecer um padrão de desempenho no que toca ao uso do Facebook, você consegue vencer. Esse dito que o vício não se elimina num só dia, não se elimina de uma vez, tem que ser faseadamente. Então, para isso acontecer, é preciso que você defina um padrão de desempenho. Está a ver? O que é que tem que se fazer? O Edmundo disse muito bem, nós vamos estabelecer uma hora, ou seja, eu vou estabelecer uma hora para ficar dentro ou para estar nessa rede social. Vou tentar usar o Facebook hoje, uma hora. Quer dizer, independentemente do padrão de desempenho que você estabeleceu, em uma hora você tem que sair mesmo dali. Se multiplicando. Se cada um de nós pensar, vamos, por exemplo, fazer do Facebook um espaço de crítica social contra a má governação. Nos pequenos ciclos, daqui a 5 anos, 10 anos, o Facebook vai se transformar num espaço para crítica de má governação. Acreditam nisso? A ideia é essa. Cada um de nós tem que pensar, como é que eu posso usar o Facebook para fins socialmente éticos, aceitáveis, positivos? E dessa maneira vamos fazer contramodas, no sentido de combater práticas negativas no uso do Facebook.
isso é uma questão de fé também, acreditar que isso é possível. E pensar estrategicamente a longo prazo. Se sempre que eu for ao Facebook eu publicar alguma coisa com um pendor qualquer ligado à união entre as pessoas, se isso acontecer muitas vezes, em cada 10 pessoas que lerem aquilo, uma, duas... Simplesmente recebemos e usamos como usamos até agora. E é bom que, pelo menos, é uma pena que estamos aqui em um número bastante reduzido, mas com esse encontro, pelo menos, esperamos que cada um aqui presente, naquilo que tem sido as suas atuações no Facebook, possa influenciar as demais pessoas que cá não estão. As nossas ações, nessa altura no sentido positivo, possam influenciar os demais usuários do Facebook que nos fazem presente aqui conosco. Eu até estava para trazer alguém, né, que eu acho que falou-se aqui de viciados, enfim, eu acho que é viciado. E eu penso que esse debate aqui devia ser muito favorável para ele. Né? Porque muitas vezes a mensagem que nós temos é só, é viciado, ok, mas o que é que nós vamos transmitir para esse viciado? É só dizer, às vezes nós olhamos, talvez começou agora e vamos deixar assim. Quando queremos seguir uma publicação ou um contrato de empresa, devemos saber quem está a fazer isso. É como o colega disse, acho que me passou na mente. O Carlos, como se diz em inglês, né? São as 7 questões. Quem, como, quando, aonde. Acho que é por aí onde nós devemos partir. Não ir diretamente no assunto ou se deixar influenciar diretamente. Devemos ser mais internalistas. Não sei se estou a me fazer entender. Devemos ser mais investigativos no que tange as publicações no Facebook. Acho que essa é a minha de recomendação. Eu queria passar uma experiência. Dizer que também já fui mais assíduo ao Facebook, ao uso do Facebook, mas parei de fazê-lo por algum tempo, porque prestei atenção que, tal conforme o Edmundo tinha dito, temos que ter em conta que muitas vezes influenciamos algumas pessoas ou temos algum grupo que nos segue. E pude perceber que a maior parte dos seguidores da minha página eram estudantes, eram alunos. E como professora não ficava muito bem, ou seja, não me caía muito bem estar a reparar aqueles comentários que eles faziam para a minha página, notar que eles estavam com muita vontade de lá estar sempre para ver qual seria a novidade, comentar alguma fotografia e outras coisas mais. E muitas vezes queriam bater papo durante, às vezes à noite, se eu estivesse no chat, eles queriam conversar e, como infelizmente, feliz ou infelizmente, tem de haver uma equidistância entre estudantes e professores, então eu tentava limitar isso. Uma forma de os cortar foi deixar de usar por algum tempo. Cada um de nós aqui não veio para ficar aqui sentado e não tirar nada, nem não memorizar nada. Veio para ver se consegue incutir e ser conselheiro do outro. Então, cada um de nós aqui tem que ser apóstolo tecnológico de cada um que faz o mau uso das redes sociais. É tudo. Está tudo dito. Como este, não terminam por aqui. Na verdade, esse debate vai continuando, né? Nós vamos encontrar alguém e se calhar partilhar um pouco aquilo que aconteceu. O que eu recomendo é que cada um que está aqui leve isso como uma responsabilidade, não parar por aqui. Se calhar lá no seu bairro, né, agendar um dia, se calhar num grupo com jovens, falar um pouco desse assunto, aquilo que ele tirou daqui como pontos positivos e que podem ajudar na melhoria, né, do mau uso dessas redes sociais, se calhar... Apoio, conversar, não é sugerir outras coisas. Não, que tal Florentino ir para a casa e dizer, olha, vamos dar uma volta, em vez de estar na net, vamos dar uma volta. E isso é importante, são grandes apoios, estar a conversar. Como te chamas? Carlos Estevão. Estudante universitário Catevala Buela no curso de Linguística em Inglês. O que achou da cidade?
da cidade. O que achou do debate sobre as TICs? Ok. Portanto, foi mais um debate que, portanto, a juventude acolheu muita coisa. Portanto, se houve iniciativa desse debate é porque então vimos pelas preocupações que tem abrangido mal na cabeça da juventude. Portanto, se convocou-se este debate, é mais para primeiro naquilo que anda a dar cabo na juventude. Portanto, o tema foi muito pertinente, foi de bastante relevância, que foi, portanto, o mau uso das redes sociais. Realmente que a globalização vem para ajudar, mas tanto eu digo que não estávamos preparados ainda para fazermos o uso da própria rede social, porque antes tínhamos que ser educados de como fazer esses usos das redes sociais, e isso tornou-se um vício por parte da juventude, em que largamos às vezes os nossos afazeres e vamos sempre para aquilo que não nos faz nada bem. Portanto, eu aprendi muita coisa, mas algo me chamou muita atenção, de que sempre que precisamos fazer o uso dessas redes sociais, temos que ter um objetivo, com certeza. Tens o Facebook? Edmundo Francisco, coordenador executivo da AJS. O que é que levou a AJS a organizar um debate ligado às TICs e às TICs? As tecnologias de informação e comunicação nos dias de hoje são muito úteis e a juventude está sensível a elas. Também sabemos que os principais problemas sociais, os principais problemas de comportamento, os principais problemas éticos, as principais carências e necessidades de formação, as principais carências e necessidades de inserção social e desenvolvimento das pessoas afetam o jovem. E enquanto organização que trabalha com jovens, sentimos que uma boa maneira de abordar o jovem falando de valores é utilizando as tecnologias de informação e comunicação que suscita a paixão da juventude. Então, por isso é que nós decidimos falar sobre a influência das redes sociais no comportamento dos jovens. Nas redes sociais nós podemos falar de tudo: educação, saúde, direitos humanos, cultura, cidadania, entre outros. E sabemos que hoje a tendência é cada vez mais crescente. Como estivemos cá a conversar, os dados apontam para mais de 1 bilhão de pessoas que utilizam o Facebook. Não é? Aceita-se que em cada 5 minutos que a pessoa vai à internet, 1 minuto é dedicado ao Facebook. Mas cerca de 80% das publicações que as pessoas fazem-nas sobre si mesmo. Uma imagem é uma espécie de um culto, um autoculto, um culto à própria personalidade. Então, uma autopublicidade, uma promoção do eu. Então, uma boa maneira de refletir sobre isso é apelar a que haja algum equilíbrio, haja algum autodomínio, alguma disciplina e valorização desse espaço para sermos promotores do bem. Promotores da cidadania, promotores dos direitos humanos, promotores do desenvolvimento harmonioso da juventude e gerar influências positivas nessa perspectiva. Boa tarde, Isaltina Chitumba. Sou professora. Professora, gostou de participar no debate? Sim, gostei. Por acaso foi bom. Debates desse quilate devem acontecer constantemente, visto que é proveitoso, é instrutivo, é educacional. O que conseguiu aprender aqui nesse debate? Bem, o que eu pude aprender é, por exemplo, me controlar como uma usuária das redes sociais, de forma a não me viciar, a não me tornar viciada. Não, graças a Deus não. Acho que ainda sei controlar os níveis. E tal como se debateu aqui, eu acho que é importante ter objetivos, saber o que é que se vai fazer nessa página social ou nessa rede social, para evitar estar só por estar e acabar queimando muito tempo. Onde é que eu encontro apoio para ter que vencer o meu vício?